Organizando o seu orçamento. Estamos em uma série de vídeos que trata a respeito das finanças pessoais, do equilíbrio financeiro e a busca pela liberdade tão sonhada por todos. Aqui é o canal Você e Seu Dinheiro. Desde já, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, se ele fizer algum sentido para você. Vamos para o vídeo. Como eu falei, esse é o canal Você e Seu Dinheiro e o intuito dele é tornar você uma pessoa mais equilibrada do ponto de vista financeiro. E agora, estamos no terceiro vídeo de uma série de vídeos que iremos fazer com o intuito de melhorar e aprimorar e deixar você muito mais livre na questão financeira. Na organização do seu orçamento, nós propomos que você faça da seguinte forma. Você pode fazer a divisão do seu orçamento 50, 30, 20. 50% do seu orçamento, 30% do seu orçamento e 20% do seu orçamento. 50% irá para as chamadas despesas e gastos fixos. Você precisa viver, você precisa morar, se alimentar, gastar com combustível, talvez aluguel, talvez condomínio, escola dos filhos. Então esses gastos, eles não retroagem, eles sempre estão lá, são fixos. Então reserve metade do que você ganha para todas essas despesas, 50%. 30% nós vamos chamar de outras despesas. Aqui encontra-se diversão, sonhos de curto e talvez médio prazo, a educação que você quer fazer dentro em breve e também uma parte, a doação, pelo menos 10%, 10% para a doação. As outras despesas são aquele momento em que você pode respirar um pouco mais aliviado, ir a um bom restaurante, ao shopping, ao cinema. Afinal de contas, você não vai passar a vida inteira poupando, investindo. O dinheiro ele precisa circular e você precisa viver. Então nós chegamos aos 20%. 20% são os investimentos. E aqui é inegociável. Esse ponto é o ponto de inflexão na sua vida. De agora em diante você não tem mais como voltar. Os investimentos correspondem à manutenção da sua vida futura. O que nós chamamos de seu eu do futuro. Você pode investir em renda fixa, por exemplo, Tesouro, Selic. Inclusive a Selic hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Selic teve uma alta de 0,25%, chegando hoje a 10,75% ao ano. Então é um excelente investimento justamente para aquelas pessoas que estão iniciando essa jornada. Porque o investimento é como se fosse uma imensa jornada. Não é uma corrida de 100 metros, estamos falando de uma maratona. Então você vai precisar ter mais fôlego. O seu preparo deve ser aprimorado. Nós não estamos falando de joguinhos, de bets, estamos falando do seu futuro. Então a Selic é uma excelente oportunidade de investimento. Nós temos o IPCA+, que trabalha com a inflação mais alguma coisa. Há excelentes oportunidades no IPCA, inclusive, está pagando o IPCA mais 6,3. É uma janela de oportunidade nunca antes vista na história da economia brasileira. Nós temos os pré-fixados, nós temos as ações, nós temos os FIIs, nós temos também o exterior, não esquecendo das criptomoedas. Então vamos partir para os 20%. Falamos nos 20%. Concentre-se agora nos 20% da sua renda. Já vimos que metade do seu salário deve ser para custos fixos mensais. 30% eu costumo chamar de tiro, porrada e bomba. Você pode usar para ir ao cinema, a uma pizzaria, a um passeio com a família, com amigos, mas os 20% eles são inegociáveis. Veja bem que nós não estamos falando de nada fixo. Os moldes 50, 30, 20 não é algo inexorável. Não é algo que você precisa fazer, mas você pode dividir de uma outra maneira. Há pessoas que dividem 50, 20, 20, 10. Então a divisão, ela importa, mas existem várias maneiras de dividir. Aqui estamos falando do 50, 30, 20, onde os 20%, como eu já disse, eles são inegociáveis. Veja bem, não se esqueça da sua reserva de emergência antes de você começar a investir. É necessário que você construa sua reserva de emergência. O que seria isso? Um dinheiro reservado para situações de perrengue, pneus do carro que estourou, uma emergência médica. E as emergências, elas não dizem quando vão acontecer. Uma coisa certa nas emergências, que elas irão acontecer cedo ou tarde. O ideal é que você guarde na sua reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic, que rende hoje, a partir de hoje, 10,75% ao ano, no mínimo de 1
a 6 meses dos seus custos fixos mensais. Imaginemos então que você precisa gastar mensalmente R$ 3.000 de fixos. Então, você vai multiplicar 3 vezes 6, o resultado será a sua reserva de emergência. E isso é inegociável. O ideal para o iniciante é que você construa primeiro a sua reserva de emergência. Mas, no meu caso, eu comecei com a reserva de emergência, comecei com R$ 150 no Tesouro Selic. Quando eu entrei em 2022, o Tesouro ele estava premiando 13,75. Vimos de uma situação de altíssima inflação, altíssimas taxas de juros decorrentes da pandemia. Atualmente, o Copom, hoje, quarta-feira, o Copom se reuniu e elevou 0,25% a taxa Selic, que hoje está 10,75%. Uma excelente oportunidade, um excelente investimento para os iniciantes. Então, não se esqueça da sua reserva de emergência. Os 20%, eles vão ser divididos em renda variável e renda fixa. O que é a renda fixa? É toda aquela que, como o próprio nome já diz, é fixo. Então, nós temos o Tesouro. Dentro do Tesouro, nós temos a Selic, investimentos indexados à taxa Selic, investimentos indexados à inflação e os pré-fixados, que é aquele que você contrata naquele momento que você compra e você vai receber exatamente o que está contratando. Pode acontecer uma terceira guerra mundial, mas o Tesouro irá devolver o seu dinheiro conforme o combinado. Nós temos também uma excelente oportunidade para investimento, que são os CDBs, que são os certificados de depósito bancário. Então, pare de pegar dinheiro emprestado ao banco e comece a emprestar dinheiro ao banco. Sim, você pode emprestar dinheiro ao banco, o nome disso é CDB. E eles irão retornar uma rentabilidade interessante. Então, a renda fixa é aquela que você sabe exatamente quanto vai receber. E o mais legal é que a renda fixa tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito se os seus investimentos forem até R$ 250 mil. Vamos para uma outra modalidade de investimento que nós chamamos de renda variável. Aqui é onde você não vai ter garantias, é onde você vai sofrer os solavancos do mercado. Então, uma guerra no Oriente Médio, a invasão da China em Taiwan, a guerra da Ucrânia, a pandemia, isso tudo irá reverberar na sua renda variável. Então, você precisa criar casca grossa, você deixa de ser menino para ser homem. É aqui onde há a separação de homens e meninos, porque as garantias, elas acabam se evaporando. Então, nós colocamos 2 exemplos aqui de renda variável. Ações, um papel que você compra de uma determinada empresa. Veja bem como o Barsi, o grande investidor da Bolsa, falou. Ele disse que você não investe em Bolsa, você se torna parceiro, você se torna um pequeno sócio de grandes empresas. Isso é investir na Bolsa. É quando você admite ser um parceiro, um sócio de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando não um papel, não um código, não um ticket. Você não está comprando um bilhete da Mega Sena. Você está sendo parceiro de uma empresa e você vai fazer de tudo, torcer, inclusive, para que aquela empresa vá bem, porque você vai ser beneficiado com os lucros trimestrais ou semestrais ou anuais da empresa. Você receberá participação dos lucros de uma empresa em forma de dividendos, em forma de JCP, e também você vai ganhar com as valorizações das ações. É importante dizer que não há nenhum investimento que ganhe a longo prazo das ações. Os CDBs não ganham, a renda fixa não ganha, as ações sempre ganham. Isso para o longo prazo. Estamos falando aqui de uma carteira previdenciária. As ações não é para você estar fazendo rotação de carteira, a ação da semana, a ação do mês, a ação da quinzena. As ações, elas são para a vida inteira. E você pode transformar isso como uma reserva de valor para os seus descendentes. Os fundos imobiliários, você compra uma cota de um empreendimento e você recebe os seus dividendos mensais, livres de imposto de renda. Isso aqui é excelente. Vai que você, de repente, decida comprar ou tenha um prédio no valor de R$ 500 mil. Esse prédio você vai ter que pagar imposto de renda, você vai ter que reformar,
E sim, ele pode valorizar, mas os fundos imobiliários, os chamados FIIs, eles são isentos de imposto de renda. Então há vários tipos de FIIs, por exemplo, de shopping, o brasileiro adora shopping. Há fundos de tijolo, né, que são os de shopping, os de logística, de renda urbana, os FIAGROS. Você vai entender isso se você ficar no nosso canal, você e seu dinheiro, se inscrever no nosso canal e entender mais e viver mais livre no quesito financeiro. Nós temos os fundos, você pode investir num fundo, por exemplo, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele tem um fundo onde muitas pessoas investem nele. Você também pode criar uma aposentadoria particular. Você pode investir em uma aposentadoria particular. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um dos investidores em aposentadoria particular. Ele declarou seu patrimônio em torno de 7 milhões de reais em aposentadoria particular. Ele não é bobo. E ele está certo, porque ele sabe que o INSS, nos moldes atuais, não irá garantir aposentadoria para todos. Alguns dizem que o INSS é isso, nunca será suficiente. Temos ainda o exterior. Você pode investir em dólar. Existem várias contas, inclusive a Nomad, que eu também invisto a partir da Nomad. Então você joga o seu dinheiro no exterior. Você pode investir em empresas americanas que são as maiores do mundo. Inclusive, talvez o que você esteja com ele na mão agora seja uma empresa americana. Talvez você esteja com um iPhone na mão. Então você pode investir na Apple, você pode investir no Google, ou na Google, né? Você pode investir na Tesla, ou então você pode investir num ETF, que é uma cesta de ações, a exemplo do Voo, do VNQ, do QQQ. Então uma cesta de ações é muito importante. E um investimento bastante volátil, mas que tem se provado resiliente, que são as criptomoedas, a exemplo dos bitcoins. Hoje um bitcoin ele custa quase 60 mil dólares uma moeda. Então, não se esqueça, 20% do que você tem de renda hoje deve-se para os seus investimentos. Nos investimentos é importante salientar que ele é formado por um tripé. Imagine, o tripé dos investimentos. Aqui você vai ter formado a rentabilidade, a liquidez e a segurança. A rentabilidade significa o retorno dos seus investimentos. A liquidez significa a rapidez com que você se apodera dessa grana investida. E a segurança é a confiança. Vale lembrar que nem sempre você vai ficar com os três. Aliás, nunca você vai ter os três ao mesmo tempo, porque não se pode ter tudo. Você, quando o assunto for investimentos, lembre-se, você nunca terá tudo. Por quê? Porque se você aumentar o retorno, você vai diminuir a segurança. Se você aumentar os seus retornos, você vai diminuir a segurança. Se você investe em algo como criptomoedas, que o retorno é rápido, presume-se que seja rápido, você tem menos segurança por causa da volatilidade. Se você aumentar a liquidez, você também vai diminuir a segurança. Um negócio muito líquido tende a ter menos retorno. E se você aumentar a segurança, você diminui o retorno. Vou te dar um exemplo. Se você investe em Tesouro Direto, Selic, IPCA, prefixados, né? Você aumenta a segurança, porque o governo garante, o governo é o que pode imprimir moedas, mas você vai ter um retorno menor do que as ações, porque as ações têm um poder de explosão. Então, o que você deve fazer? Você deve encontrar o seu perfil. Você é quem? Você é um conservador? Prefere ficar na renda fixa? Deixa nos comentários. Me diga aí, você é um conservador? Você é uma pessoa moderada que consegue aliar investimentos variáveis, renda variável e renda fixa? Ou você é agressivo? Há pessoas que investem somente em criptomoeda. Pesquise o nome Daniel Fraga e você vai entender o que eu estou falando. Há pessoas que são all-in em criptomoedas. Tem pessoas que são all-in em fundos imobiliários. Há pessoas que são all-in em ações. Então, eles estão tomando risco, assumindo risco. Eles aumentaram os seus riscos, diminuíram o seu medo. Eles estão sendo gananciosos. Não. O ganancioso é aquela pessoa que quer dinheiro a qualquer custo, sem detalhar os riscos que está correndo. Pessoas que se expõem a rendas variáveis geralmente sabem o que estão fazendo. Se não souber, irão passar um calor e uma dor de barriga muito grande.
Então, o vídeo se encerra aqui. Mais uma vez, se esse vídeo foi importante para você, se inscreva no canal, nos ajude. É um canal muito pequeno, é um canal que está apenas iniciando. Deixe o seu like, compartilhe e bons investimentos.